A nova etapa no combate ao coronavírus e aos males que a pandemia trouxe para a saúde e para a economia do estado. Já está valendo o chamado distanciamento social controlado criado pelo governo. O estado foi dividido em regiões. Cada região vai ter regras específicas para cada setor da economia. Nas zonas com mais riscos, regras mais rigorosas de abertura de comércio, de circulação de pessoas. Nas zonas com menos riscos, mais flexibilização. O que vai definir essas regras é a capacidade de atendimento de saúde e o número de casos de coronavírus em cada uma dessas regiões. Também ficou definido o uso de máscaras em todo o estado. Como estamos fazendo aí a cada mudança importante, nós vamos mais uma vez conversar com o governador Eduardo Leite sobre essas novas regras. E você vai ver também, uma semana depois de voltar aos treinos, a nova regra impõe novos limites para o trabalho nos centros de treinamento da dupla Grenal. Fechado para o trânsito, o viaduto dos Açorianos apresentou problemas sérios na estrutura e está fechado. É a principal porta de entrada para o centro da capital. Hoje de manhã teve nova vistoria no local, que não tem data para reabrir. E a homenagem de filhos às mães que vivem em lares de idosos, ursinhos de pelúcia e palavras de amor pelo dia delas. Você também fez uma homenagem para sua mãe? Então manda pra gente, quem sabe a gente não mostra aqui. Nosso WhatsApp está aí na tela. Agora, 12:02, o Jornal do Almoço está começando. O domingo de Dia das Mães foi diferente. Uma data sempre muito especial, mas que ganhou uma nova cara com a pandemia de coronavírus. Coube aos filhos criatividade para homenagear as mães. O Dia das Mães da Dona Lucy, de 90 anos, começou assim. A homenagem foi preparada pelo filho Eduardo e pela neta Natália. Uma forma que a gente achou de minimizar essa frustração para ela que mora sozinha e é muito ativa, gosta muito de festa, gosta de música, foi homenageá-la com músicas que ela gosta. O domingo da Dona Júlia também teve surpresa. Os filhos e a neta dela foram até o prédio em que ela mora, em Porto Alegre, para levar um café da manhã bem especial. Foi sem contato, sem abraço, mas com muita emoção. Não pode abraçar, vai. Mas estava faltando uma filha na homenagem, a Simone, que mora em Pelotas. Por causa da pandemia, pela primeira vez em 47 anos, ela não pôde viajar para dar um abraço na mãe, mas acompanhou tudo por videochamada. Tá muito difícil estar aqui, não poder estar aí, te dar aquele abraço forte que a gente tanto gosta. Mas o que me conforta é que meus irmãos, na distância necessária, estão aí pertinho de ti. As telas de celulares e de computadores se tornaram mais do que nunca essenciais para ajudar a se comemorar esse Dia das Mães. Filhos por todas as partes mandaram recados, fizeram homenagens, conversaram, mesmo que à distância. Um cuidado necessário para esse período. Foi assim, de longe, que essas 3 médicas que trabalham juntas em um hospital de Lajeado homenagearam as mães. Elas prepararam um almoço virtual. Embora as mamães não tenham sentido o gostinho da comida feita pelas filhas, não faltou carinho e proximidade, mesmo que de longe. Em 22 anos é a primeira vez que a mãe fica longe de ti, coração apertado. Ai, não chora. Obrigada, beijo. Beijo, te amo. Também te amo. O domingo da Marli também foi diferente. A casa geriátrica onde a mãe dela mora, em Porto Alegre, está fechada para visitas. O jeito foi matar a saudade da Dona Teresa, de 93 anos, pela janela mesmo. Um Dia das Mães à distância para tanta gente, mas cheio de amor e reconhecimento àquelas que tanto fizeram e fazem por nós. E essa manhã em Santa Maria ainda teve homenagem para o Dia das Mães. Nós vamos conversar agora com a apresentadora do Jornal do Almoço lá na região, a Vanessa Bax. Um carinho oferecido também de um jeitinho diferente, né, Vanessa? Boa tarde para você. É
É isso, Cris. Boa tarde para você, para o pessoal de casa, de um jeito diferente, criativo, respeitando aí o distanciamento social. Vocês vão ver aí nas imagens o que fez a Escola Providência aqui de Santa Maria, uma escola particular que, assim como todas as outras, desde março está com as aulas suspensas, mas quis prestar essa homenagem para cerca de 40 mães, entre funcionárias, professoras e também mães de alguns dos alunos. Então, a direção da escola organizou um drive-thru. As mães passaram de carro na frente da escola, receberam um presente, um cupcake e também um cartão, e dessa maneira a escola conseguiu fazer homenagem ao Dia das Mães e também manter as regras aí de distanciamento social, uma bela iniciativa. Eu tenho também uma outra notícia aqui do Centro-Oeste Gaúcho. Começaram a ser devolvidos para as instituições os respiradores que foram consertados por um projeto da Universidade Federal de Santa Maria. 10 respiradores em funcionamento já foram entregues para 4 cidades: Sobradinho, Seberi, São Gabriel e também Santa Maria. Outros 18 respiradores estão na fila aí para serem consertados. Esse projeto que a Universidade Federal de Santa Maria fez, então, exatamente para colocar em atividade esses respiradores estragados ou que estavam em desuso. A principal dificuldade nesse projeto, segundo os próprios integrantes, está sendo encontrar as peças de reposição para esses equipamentos. Essas peças que são compradas com dinheiro de doação. São 30 voluntários que estão trabalhando nesse projeto. 10 respiradores, então, já estão reforçando o combate à pandemia. Outros 18 estão aí na fila e a Universidade Federal de Santa Maria segue recebendo, então, respiradores que estiverem estragados em alguma instituição de saúde, podem ser consertados e devolvidos aí para ajudar no combate a essa doença. Uma iniciativa bem bacana para reforçar aí o sistema de saúde. Cris. Muito bacana mesmo. Obrigada pelas informações, Vanessa. Bom, e agora a gente vai para a previsão do tempo e a Simone está chegando na segunda-feira com ótimas notícias. Vem chuva por aí, Simone. Isso aí, Cristina. A chuva está voltando ao Rio Grande do Sul e é uma ótima notícia mesmo. Toda a chuva é bem-vinda, afinal a gente tem mais de 360 municípios em situação de emergência por causa da estiagem dos últimos meses. Só atenção, tem possibilidade de temporais também. Uma frente fria está chegando aqui ao estado. Nos radares meteorológicos a gente já vê instabilidade entre a campanha e a fronteira oeste. Por enquanto a chuva ainda não começou, não está sendo registrada nas estações do INMET, mas começa em seguida. Além das pancadas de chuva, também podem vir raios e muito vento. Aliás, o vento já está forte, as rajadas mais fortes foram registradas na região da Serra, em São José dos Ausentes, já passou dos 60 km por hora. E a chuva que por enquanto está na área de fronteira vai avançar para as próximas horas e vai chegar também ao centro, ao noroeste, mais para o fim do dia daí chega no norte e na região metropolitana de Porto Alegre até o litoral norte. Essas áreas onde começa a chover mais tarde vão ter um volume de chuva bem baixo, 4 milímetros aqui na região metropolitana, só 1 milímetro na média entre o norte e a serra. O maior volume vai ser registrado entre o centro e a fronteira oeste e é um bom volume, 30 milímetros na média dos municípios dessas regiões. As temperaturas hoje devem ser mais altas, onde a chuva chega mais tarde, 30 graus em Santa Cruz do Sul, 25 em Passo Fundo, 27 em Caxias do Sul, 28 em Porto Alegre, mas nessa área com tempo mais fechado já não esquenta tanto, 22 de máxima em Bagé. E a previsão é que amanhã continue chovendo? Amanhã sim, o dia já desde cedo começa com chuva em todas as regiões. Nas áreas de fronteira tem risco até de temporal, um risco maior, com possibilidade de queda de granizo e tempo bastante fechado no estado, mas as outras regiões devem até ter um pouco mais de chuva do que hoje. Olha aqui a previsão do volume de chuva médio previsto para o estado. Região metropolitana com 40 milímetros, Serra, Norte, Noroeste, Fronteira Oeste, Campanha e nessa área em azul mais escuro entre o centro e o oeste, 60 milímetros em apenas um dia. Estamos precisando, só esperamos que não cause estragos. As temperaturas máximas amanhã já não vão ser tão altas, não passa de 24 na capital, 17 apenas em Pelotas e em Bagé, 21 em Santa Maria e 22 em Alegrete. Na quarta-feira o tempo vai abrindo na fronteira com o Uruguai, mas ainda vai chover na maior parte do estado. O norte gaúcho aí que passa a ter chance de temporal na quarta. E na quinta-feira volta a ter sol em todas as regiões, Cris. Tá certo, obrigada, Simone. Até amanhã. Agora a gente faz o intervalo e em seguida a gente fala aí sobre o novo distanciamento social controlado que já está valendo no estado e também conversamos ao vivo com o governador Eduardo Leite. Até já.
Jornal do Almoço de volta e nós vamos falar agora sobre o novo plano de distanciamento social que foi apresentado pelo governo do estado. A única região que vai permanecer com maior rigidez, que daqui a pouquinho você vai ver que vai ter bandeira vermelha, é a do Vale do Taquari. A apresentadora do Jornal do Almoço dessa região, a Francine Rabuski, vai conversar agora ao vivo com a gente. E a preocupação lá é grande porque tem um alto índice de mortes nessa região, né, Francine? Boa tarde para você. Oi, Cristina, boa tarde para ti, para quem nos acompanha. Pois é, se tinha uma expectativa aí de mudança desse cenário, né, o que não se confirmou, é porque Lajeado, então, encabeça essa micro-região do Vale do Taquari, que tem um dos piores resultados na equação: número de mortes versus leitos em hospitais disponíveis. Só em Lajeado são 8 mortes e 181 casos confirmados para uma população de quase 80 mil habitantes. A segunda-feira por lá começou com uma certa movimentação lá no centro de Lajeado, então, com algumas lojas abertas, operando ainda naquele sistema de teleentrega ou então de retirada, o chamado takeaway. Até então, uma prática permitida pelo decreto transitório, né? Só que agora isso não vai ser mais possível, então, porque pelo novo decreto, as lojas do comércio de rua têm que estar fechadas, assim como os salões de beleza, academias, igrejas. O decreto municipal de Lajeado, então, ressaltando essas determinações estaduais, deve ser publicado logo mais, agora no meio da tarde. Esse fechamento total do comércio também se repete nos 36 municípios que ajudam a compor essa micro-região. Claro que a imposição do fechamento desagradou, né, a classe empresarial. Eu conversei agora pela manhã com os presidentes da Associação Comercial e Industrial de Lajeado e também com o da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari. E eles se mostraram contrários a esse endurecimento, porém empenhados em mudar esse cenário, porque há um esforço coletivo para que se consiga ampliar a oferta de leitos em hospitais de cidades vizinhas a Lajeado, como Estrela e Encantado, e assim então dar uma nova cor à região. Vamos ouvir o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Começamos uma articulação regional para que cada micro-região que compõe a nossa macro tenha uma pessoa responsável pela seleção dos indicadores e isso possa ser compartilhado de forma mais ágil com cada prefeito para a tomada de decisão mais rápida. Por fim, conseguiremos nesta semana estar oferecendo novos leitos de UTI na região e isso também pode fazer com que a gente mude de bandeira na próxima semana. Bom, e uma outra situação que preocupa nessa região é um surto de coronavírus numa casa geriátrica, é isso, né? Bastante gente contaminada, Fran. Pois é, Cris, desta vez aqui em Santa Cruz, hein? A Prefeitura de Santa Cruz confirma, então, o surto no residencial para a terceira idade Laranjeiras. Pelo menos 12 pessoas ligadas à clínica testaram positivo para a Covid-19. Entre elas estão idosos residentes, profissionais da saúde, familiares desses profissionais, colaboradores e também prestadores de serviços. Uma morte ligada à clínica também é investigada pela Prefeitura. O Ministério Público acompanha de perto essa situação, faz o rastreamento, então, de pessoas que tenham tido contato direto com os positivados e um decreto foi publicado com normas às instituições de longa permanência de idosos por aqui. Entre as determinações está acompanhar e registrar as condições de saúde dos funcionários e residentes todos os dias. A clínica se manifestou por nota na qual diz que vai atuar então em conjunto com as autoridades no sentido de prevenir e combater a doença dentro das 2 casas que possui aqui em Santa Cruz. A cidade, Santa Cruz, registra hoje 28 casos, 3 deles confirmados pelo estado. Voltamos contigo, Cris. Obrigada pelas informações, Fran. Bom, da região dos vales, nós vamos agora lá para o norte do estado falar com o apresentador de lá, o Matheus Rodrigueiro. É que a Prefeitura de Passo Fundo confirmou mais uma morte nessa manhã. É a 18ª pelos meus cálculos na cidade, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal do Almoço. Sim, essa 18ª morte foi confirmada, como você disse, nessa manhã pela Prefeitura de Passo Fundo. Esse óbito ainda não está contabilizado no balanço estadual da Secretaria de Saúde, mas o município já antecipou essa informação. Então, com isso, são 18 pacientes que morreram aqui na cidade desde o início da pandemia do coronavírus. E esse número faz com que Passo Fundo, neste momento, seja a cidade com o maior número de mortes em todo o Rio Grande do Sul, passando
ultrapassando a capital Porto Alegre, que tem registro de 17 óbitos. Ao todo, são 261 pacientes confirmados com a doença aqui em Passo Fundo. O número total de casos faz com que Passo Fundo seja a segunda cidade de todo o estado com o maior número de casos confirmados. Bom, para ajudar na identificação, na detecção desses pacientes com coronavírus, o município de Passo Fundo anunciou um reforço na testagem dos pacientes. Numa parceria entre a Prefeitura e a Universidade de Passo Fundo, vai ser possível aplicar 2.000 testes a mais entre os pacientes aqui da cidade. Como que isso vai funcionar? Os pacientes que procurarem as unidades de saúde do município, os postos de saúde com sintomas que possam identificar a presença do coronavírus, eles vão ser testados. Esse teste vai ser feito pelos laboratórios da Universidade de Passo Fundo. A coleta é feita pelo município, tanto no posto de saúde ou então na casa do paciente, dependendo do estado de saúde desse paciente. Esse teste vai ser feito a Prefeitura passa o exame para a Universidade de Passo Fundo, que acaba, então, no mesmo dia apresentando o resultado. São cerca de 50 exames que podem ser feitos todos os dias, de acordo com a capacidade da universidade, Cristina. Muito importante esse reforço da testagem, né, Matheus? Queria falar contigo sobre uma outra situação. Passo Fundo e alguns municípios aí da região deixaram de ter a bandeira vermelha, passaram para a bandeira laranja e, com isso, algumas normas flexibilizaram. O comércio, por exemplo, já abriu por aí? Pois é, essa era uma grande expectativa com relação ao anúncio do governador no último sábado, né? E como Passo Fundo e toda a região norte, aqui 62 municípios, deixaram de ter bandeira vermelha e agora tem bandeira laranja, o comércio pôde reabrir já nesta manhã. E além disso, o município está analisando como retomar outras atividades. O prefeito de Passo Fundo informou ontem, inclusive, que tudo isso está sendo discutido com muita calma, sem pressa, para que todos os cuidados sejam tomados nesse momento. Mas nesta manhã, nossa equipe circulou pelo centro de Passo Fundo e já encontrou sim algumas lojas abertas, como libera o decreto estadual e também o novo decreto aqui do município. Uma cena muito esperada pelos comerciantes de Passo Fundo, mas agora com rotina rigorosa, limpeza, máscaras e restrição de acesso. Ivone vai ter pãozinho em casa, feito na hora, com a máquina nova. Mas o que ela mais quer é que tudo volte ao normal. Abriu agora e a gente está aproveitando. Também os preços bons, né, que tá aí. E a gente está precisando, né? Dona Líria está feliz com a reabertura do comércio e foi escolher o guarda-roupas novo. Agora é só o povo se conscientizar, manter o distanciamento e a higiene, né? O comércio de Passo Fundo chegou a reabrir no dia 17 de abril. Foram 2 semanas de retomada do setor, mas depois que a cidade foi incluída na bandeira vermelha, com alto risco de transmissão do coronavírus pelo governo do estado, as portas tiveram que ser fechadas novamente. Significa a retomada de forma normal, né? Precisa todos os setores da sociedade, do comércio, da economia, começar a andar, né? Tipo as festas, os eventos, né? Os restaurantes, enfim, toda a engrenagem precisa girar, né? Com o decreto de distanciamento controlado a partir de hoje em todo o estado, a região de Passo Fundo está na bandeira laranja e o comércio tem autorização para abrir, mas com as restrições. Shoppings, centros comerciais e bares permanecem fechados. Restaurantes só podem funcionar com sistema teleentrega ou então Pague Leve. E na próxima quinta-feira, academias e imobiliárias poderão reabrir. Para o presidente do Sindilojas, as demissões no setor serão inevitáveis. Nossa expectativa, infelizmente, não é com bons olhos nesse momento, né? Porque nós entendemos que vai ter um fechamento de empresa e demissões em Passo Fundo.
Outro assunto que tem repercutido muito aqui na cidade é a interdição do frigorífico da JBS pela Prefeitura e também pela Justiça, Cristina. Bom, essa interdição fez com que essa unidade ficasse parada aí nos últimos 15 dias sem funcionar. Hoje pela manhã teve um protesto, uma carreata com alguns funcionários e pessoas ligadas ao setor que fizeram uma carreata em Passo Fundo pedindo a reabertura da unidade, o que possibilitaria a manutenção das atividades normais e também a garantia dos empregos dos mais de 2.000 funcionários que trabalham na JBS em Passo Fundo. Eu volto contigo aí no estúdio, Cristina. Bastante gente, né, Matheus? Ok, obrigada pelas suas informações. Como você viu aí, nós estamos falando aqui de bandeira laranja, de bandeira vermelha. Tudo isso faz parte do novo plano de distanciamento controlado do governo do estado que já está valendo. É uma nova etapa de medidas para enfrentar o coronavírus. A estratégia é baseada em estudos e foi discutida com entidades de vários setores. O Rio Grande do Sul fica dividido em 20 regiões. As atividades econômicas de cada região também foram consideradas nessa divisão. As medidas variam ainda de acordo com o avanço da doença e a capacidade hospitalar de cada região. O governo estadual delimitou 20 regiões definidas a partir do município de maior população. A partir de hoje, cada uma dessas 20 regiões ganha uma cor que corresponde ao risco de contaminação. São 4 bandeiras: amarela de risco baixo, laranja de risco médio, vermelha risco alto e preta risco altíssimo. A definição das cores foi feita a partir da velocidade de avanço do número de casos confirmados e mortes causadas pela Covid-19 e também da capacidade de atendimento hospitalar com leitos de UTI naquela região. Pela divisão atual, nenhuma região terá bandeira preta. A maioria delas, 13 regiões, tem bandeira amarela, 6 com a cor laranja e apenas uma com a vermelha. Neste caso, 37 municípios da região de Lajeado que precisam obedecer regras mais rigorosas de distanciamento. No site distanciamentocontrolado.rs.gov.br, o cidadão pode consultar as regiões e qual a cor que cada uma delas recebeu. Para ajudar o morador a saber quais as regras da sua cidade, basta pesquisar pelo nome do município. Porto Alegre, por exemplo, está na bandeira laranja, de risco médio. Logo abaixo dá para olhar a lista de atividades. Escolhendo uma delas, como o comércio, vai ser gerado um arquivo com todos os protocolos correspondentes. O comércio varejista é classificado como uma atividade não essencial. No caso dessa atividade, em centros comerciais e shoppings, está permitida a presença de 50% dos trabalhadores por turno e lotação de 50%. É recomendável ainda o monitoramento da temperatura dos clientes. O que todas essas regiões têm em comum é o uso obrigatório de máscara em ambientes coletivos, seja locais fechados, público ou privados e até mesmo na rua. O novo decreto não prevê multa para quem descumprir, mas o governo pretende reforçar a fiscalização e a orientação. E quer contar também com a consciência das pessoas. A evolução da doença e a taxa de ocupação de UTIs vão ser revisadas toda semana. A partir dos resultados, o governo pode mudar a cor da bandeira, aumentando ou relaxando restrições. O decreto esclarece que, sempre que necessário, o governador poderá estabelecer medidas extraordinárias e alterar o período e o âmbito de abrangência das determinações. Bom, para esclarecer um pouquinho mais esse novo decreto de distanciamento controlado que começa a valer hoje, nós convidamos o governador Eduardo Leite para conversar conosco agora aqui no JA. Governador, muito obrigado por mais uma vez nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Governador, eu gostaria de começar falando sobre a questão das máscaras, que agora é obrigatório. Quer dizer, para sair de casa, mesmo que você vá sair sozinho, que você vá dar uma corridinha, que você vá andar de carro, você tem que estar de máscara. Nós estamos colocando essa norma, Cristina, como foi falado, sabemos da dificuldade da fiscalização, embora estejamos orientando toda a nossa equipe da área da segurança pública, por exemplo, entre outras que exercem atividade de fiscalização e também a dos municípios, para que façam esta primeira cobrança de forma orientativa, orientando a população ao uso da máscara e apostando muito na conscientização da população. Assim como é difícil, por exemplo, fiscalizar se alguém está fumando em ambiente fechado ou não, mas já se estabeleceu e se assimilou pela população a prática de que não deve fumar em ambientes fechados e cada um cobra do outro. É importante que
todos se conscientizem e também que todos fiscalizem esta norma que pode sim ajudar com a barreira mecânica, né, que é a máscara, a disseminação do coronavírus, porque mesmo que uma pessoa não tenha sintomas, ela pode estar com o vírus e pode ser um agente transmissor. Então é importante que todos estejam conscientes pelo uso da máscara, até porque nós queremos que as atividades possam ser retomadas e com mais circulação de pessoas, a máscara se revelará certamente um instrumento que vai nos ajudar a reduzir a disseminação e controlarmos o coronavírus. Por enquanto, sem punição, sem multas, para quem não estiver usando. Por enquanto, sem a previsão de multas e punições, mas nós vamos estar atentos aí à adesão à norma para que, eventualmente, isso possa ser implantado também, prevendo alguma punição àqueles que resistirem a ajudar a sociedade a conter o coronavírus. E o governo pretende fazer alguma distribuição de máscaras, governador, e inclusive uma campanha também para ensinar a população a usar de forma correta? Sim, vamos fazer uma campanha grande para o uso correto, que é importante até ser dito aqui, Cristina, não retira a importância dos outros hábitos que foram muito difundidos, da higiene constante das mãos, da etiqueta respiratória. A máscara não tira a importância desses outros itens, que talvez sejam até mais importantes do que a própria máscara, a constante higienização das mãos, das superfícies onde as pessoas têm contato mais frequentemente, nos estabelecimentos, na própria residência, a etiqueta respiratória, a questão, né, de não tossir espalhando as suas gotículas da saliva pelo ar, ou seja, tossindo, parando a tosse, né, o espirro no ombro, no braço. Tudo isso é importante para que a gente possa menos disseminar o coronavírus e assim conseguirmos conter a disseminação do coronavírus no estado. Governador, agora nós queremos entrar nessa questão das bandeiras e sobre isso quem tem uma pergunta para o senhor é a Carolina Bahia, lá de Brasília. Carolina. Governador, eu queria saber do senhor como está a relação com os prefeitos, com os municípios, porque o que a gente viu desde o início de todo esse processo da pandemia é que alguns municípios foram mais disciplinados no cuidado da quarentena ou do isolamento social, outros municípios nós vimos imagens de pessoas se aglomerando nos centros da cidade sem respeitar a indicação do isolamento social. Como o senhor vai trabalhar isso com municípios, se em determinado momento algum município, alguma região indicar que vai ter que trocar de bandeira porque não está cumprindo as regras indicadas pela área responsável, pela área da saúde? Carolina, é importante referir que todo o processo para a construção do distanciamento controlado foi com intensa participação. Nós montamos um conselho da sociedade civil com a participação da FAMURS, que representa os prefeitos, também com a participação do prefeito da capital, Porto Alegre, né, o prefeito Nelson Marquesan. Essas participações representaram os municípios. Eu me reuni também com as associações de municípios, apresentamos para eles o modelo, com 27 associações reunidas, de forma a possibilitar esse engajamento neste modelo. É uma aposta aqui, né, na confiança de que ele terá adesão não apenas das prefeituras, como da própria sociedade civil, porque a alternativa a este modelo é o fechamento total, que é o mais fácil de ser fiscalizado, ver portões fechados, portas fechadas e as pessoas em casa. Isso é o mais fácil de se fiscalizar, mas é o que mais causa efeitos colaterais muito graves na economia, no emprego, na renda, na vida das pessoas. Nós entendemos que num primeiro momento, até para que nós pudéssemos organizar os dados sobre os leitos, sobre as pesquisas com as testagens, os exames, para ver a velocidade da disseminação do vírus, não tinha outra alternativa que não fosse de um fechamento mais amplo, de restrições mais amplas e mais restritivas mesmo no Estado. Até para que a população tomasse consciência de que nós tínhamos uma situação grave, né, com a qual nós estávamos lidando. Agora, passado esse período, entendemos que há essa compreensão da sociedade, que há engajamento e disposição para que nós possamos
adequar a dosagem deste tratamento. Não é por outro motivo que nós usamos o nome do distanciamento controlado, tal e qual um medicamento de uso controlado. Ele trata uma doença grave, crônica, que está aí, que é o coronavírus, se disseminando. Nós não conseguimos parar o vírus, então vamos ter que parar as pessoas, restringir as pessoas na circulação para que o vírus circule menos, mas administrando este distanciamento de acordo com a necessidade de cada região. Então é regionalizado para atuarmos no local, no momento e na proporção em que se fizer necessário, e contamos com adesão. Se não houver adesão, infelizmente o que vai significar é disseminação maior, consequentemente os dados, os indicadores vão piorar naquela região e o próprio sistema vai se encarregar de fazer com que aquela região seja classificada numa bandeira de restrições ainda maiores, o que vai causar certamente transtornos econômicos, mas vai ser necessário numa região para proteger as vidas daquela região. Governador, felizmente o nosso estado tem maioria de bandeira amarela, né? Mas Porto Alegre está na bandeira laranja. Eu queria focar um pouquinho sobre Porto Alegre, que eu estava vendo ali na questão de serviços. Os shoppings, por exemplo, os centros comerciais agora vão poder abrir com um controle de público e controle de funcionários, 25%, é isso? Exatamente. Nós entendemos, Cristina, que os shopping centers, embora nós pensemos como um grande empreendimento, na verdade é um grande empreendimento que se revela um condomínio de pequenos empreendedores. Pequenos empreendedores que conseguiram abrir uma franquia de uma marca famosa, mas que têm ali a sua atividade econômica e que precisam ser amparados do ponto de vista também de um protocolo para que possam funcionar. Então, na bandeira amarela, na bandeira laranja, podem funcionar esses empreendimentos com ações que reduzam o contato entre as pessoas e a possibilidade de contágio. Uma delas é de restrição de público a até 25%. Isso pode ser feito com a restrição do estacionamento e também com controles de entrada para que nós possamos reduzir a circulação de pessoas nos shopping centers e assim evitar a propagação do coronavírus, salientando que atividades como as dos cinemas estão vedadas mesmo já na bandeira amarela, porque são naturalmente geradoras de grande fluxo de pessoas e também num local fechado que compromete as condições sanitárias para este momento. Restaurantes à la carte vão poder funcionar também com capacidade reduzida, né, governador? Os restaurantes à la carte, sim, os restaurantes de buffet, porque acabam gerando manipulação, né, de mesmos equipamentos, dos pratos, dos talheres para o serviço, comprometem também a condição sanitária na avaliação dos especialistas e, portanto, o buffet fica vedado, mas podem fazer o serviço à la carte, o que menos expõe a risco de contágio pelo menor contato dessas superfícies pelas pessoas. Então, à la carte com restrição também de atendimento e com o distanciamento sendo obedecido de acordo com os protocolos. Me chamou a atenção, governador, ainda na questão dos serviços, que os serviços domésticos aparecem ali fechado. Quer dizer, jardineiros, motoristas, babás e faxineiros não poderiam estar trabalhando, é isso? Este foi um erro do documento que foi lançado. E que será corrigido. Na bandeira amarela e na bandeira laranja poderão ter serviços profissionais dos individuais domésticos, como está sendo explicitado. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da volta às aulas. E sobre isso, Túlio Milman, meu colega, quer fazer uma pergunta. Túlio. Cris, governador, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Governador, existe um desnível brutal entre as realidades do sistema de ensino público e privado no Rio Grande do Sul. Sob esse prisma, eu queria que o senhor analisasse as perspectivas de volta às aulas, ainda mais levando em conta que no final do ano cerca de 200 mil gaúchos farão o Enem, a maioria do ensino público. Se um volta antes do que o outro, isso não gera um desequilíbrio lá adiante? Uma outra questão que eu quero lhe propor, que tem a ver com os professores, tem um contingente muito grande de professores com mais de 60 anos no Rio Grande do Sul, tanto no ensino público quanto no privado. No que diz respeito ao ensino público, o governo tem condições de suprir essa mão de obra que vai ter que ficar em casa mais tempo? São duas questões numa só, governador. Sem dúvida nenhuma, Túlio, a educação é um dos pontos aí que nós estamos mais preocupados e tomando conta e todos os cuidados para que possa haver retorno com segurança. Então, a primeira coisa, antes de definir quem volta, quando volta, é como volta, né? São os protocolos de segurança para que nós
tenhamos condições de assegurar condições sanitárias de evitar que haja uma disseminação neste público, que significa praticamente 20% da população gaúcha e que, consequentemente, entre estudantes e professores, os profissionais ligados à área da educação, e que levariam para suas casas, para suas famílias, e que, por isso, se torna um ponto de grande preocupação. Por isso, todos os protocolos estão sendo discutidos pela nossa Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento e com entidades ligadas ao setor, para, sendo definidos nos próximos dias, podermos avaliar as condições do retorno e tudo que terá que ser feito em ampliação de equipes, eventualmente, para garantir a higienização dos ambientes, compra de materiais, equipamentos que deverão ser utilizados. Aí passamos para a operacionalização deste protocolo e a discussão sobre se a educação privada poderia retornar antes ou não do que a rede pública. Eu compreendo o argumento de que não seja feito de forma antecipada para não haver desigualdade. De outro lado, na rede pública, nós temos a garantia do pagamento dos salários e dos custos necessários à estrutura da rede pública através dos governos. Na rede privada, nós temos toda uma atividade econômica que sofre fortemente, seja porque gera-se muita contestação dos pais sobre o pagamento da mensalidade de um serviço que está limitado nesse momento por educação à distância, por exemplo, e de outro lado ainda o próprio empobrecimento de parcela da população que tem seus filhos em rede privada e que gerará a retirada de alunos da rede privada que irão para a rede pública, que também é algo que nos preocupa, para que tenhamos as condições de absorção dessas crianças e jovens na rede pública, seja do Estado ou dos municípios, e que evidentemente, se tem um menor transtorno do ponto de vista da atividade econômica da educação. Tudo isso está sendo considerado, olhando para a aprendizagem, para os alunos, mas também olhando para a atividade econômica que a educação é e, evidentemente, para a proteção à vida tanto dos profissionais de educação quanto para os alunos. Governador, vamos entrar agora na questão do esporte. A Kelly Costa tem uma pergunta aí sobre o retorno do futebol. Kelly. Boa tarde a todos. Governador, de acordo com o plano de distanciamento controlado, clubes esportivos que estão em regiões com a bandeira laranja vão poder manter os treinamentos com restrições. É o caso aqui de Porto Alegre e também de Grêmio e Internacional, por exemplo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente o que pode e o que não pode nesses treinos, por favor. Na bandeira amarela é possível o treino coletivo, os esportes coletivos estão liberados ali na bandeira amarela. E na bandeira laranja a restrição para que a atividade seja em atendimento individualizado, tal e qual na bandeira amarela, para a atividade da academia na bandeira laranja. Foi isso que nós fizemos esta correção para um esclarecimento. Na verdade, eu entendo que desde o início isso estava liberado, mas foi demandado que se esclarecesse que na bandeira laranja a atividade esportiva, é importante dizer, nós não estamos falando aqui apenas de dupla Grenal, nem sequer de apenas futebol, estamos falando de clubes esportivos, com seja qual for a atividade esportiva, e que coletiva não pode ser feita na bandeira laranja, porque a maior parte dos esportes coletivos são esportes de contato e que já estamos observando, inclusive jogadores de futebol profissionais que diagnosticaram positivo para o coronavírus e que, pela natureza da atividade esportiva, compromete as condições sanitárias dos seus colegas de equipe e das equipes técnicas. Então, na bandeira laranja, o que é permitido é o uso das instalações do clube esportivo para individualmente haver treinamento, ou seja na atividade da academia que o clube tem instalado, nas instalações individualmente ser feito preparo físico e o treino que individualmente for possível. Governador, eu acompanhei bastante aí a repercussão que esse seu projeto teve em outros estados, muita gente elogiando o que o Rio Grande do Sul está fazendo, inclusive querendo saber para copiar em outros estados. Agora, um ponto que ainda as pessoas acharam que o Rio Grande do Sul deveria se deter um pouquinho mais é na questão da testagem, aumentar o número de testes na população. Sobre isso, o senhor pensa em alguma coisa? Pensa num reforço na questão da testagem?
Nós estamos reforçando a testagem, Cristina. Nós já temos mais de 300 mil testes rápidos, parte deles já distribuídas aos municípios, parte ainda conosco, que está sendo distribuída a partir de hoje pelo governo do estado aos municípios, e com novos protocolos de testagem para profissionais em determinadas áreas mais expostos. Infelizmente nós não temos como testar toda a população, é extremamente caro, impossível de ser feito do ponto de vista econômico pelo Estado, mas com o apoio do Ministério da Saúde estamos viabilizando os testes rápidos e também estamos ampliando os testes de laboratório, os exames de laboratório, chamado RT-PCR, que eram feitos exclusivamente no laboratório do governo do estado, no laboratório central do estado, e que passam a ser feitos, a partir dos últimos dias, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na Universidade de Santa Maria, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo parcerias para ampliar o número de exames e de testes. E tivemos, neste último final de semana, mais uma rodada daquela política de testes feitas pela Universidade Federal de Pelotas, numa metodologia científica por amostragem na população, e que nos próximos dias nos dirá qual é a velocidade que nós temos, comparando com os outros exames, as outras rodadas feitas nas semanas passadas, de disseminação do coronavírus no estado. Então, teste, sem dúvida nenhuma, é uma política importante e nós estamos fazendo com toda a metodologia científica para que nós possamos compreender no estado e nas regiões qual é a característica da disseminação do coronavírus. Governador, muito obrigada por mais uma vez prestar esclarecimentos aqui ao Jornal do Almoço. Queremos lhe agradecer mesmo. Uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado para todos nós. Bom, agora nós vamos conversar com o Paulo Germano, aí, que também vai falar sobre essa questão do distanciamento social que foi proposto nesse novo decreto pelo governador Eduardo Leite. PG, eu sei que você conversou com alguns especialistas essa manhã, eles estão otimistas aí com esse projeto do governo, PG? Oi, Cris, boa tarde. Olha só, tem um elogio que é unânime entre esses especialistas que eu conversei, não foram poucos, eu venho conversando nas últimas semanas, que é o seguinte: eles dizem que o governador soube aproveitar muito bem o tempo que teve, tá? Uma série de países, especialmente na Europa, não teve tempo para planejar nada, né? O vírus chegou de supetão e outros países, estados, inclusive, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, também não tinham ainda parâmetros de como a pandemia se comportava em outros países. E aqui não, aqui no Rio Grande do Sul várias cidades conseguiram se preparar, conseguiram fazer o distanciamento social em tempo, achatar a curva, por mérito, inclusive, dos prefeitos, sem dúvida alguma, e aí o governador teve tempo para fazer um planejamento que, pelo menos em tese, é muito consistente e muito coeso. Ele fez um plano, de fato, técnico. E isso é mérito do governador. Houve estados, do governador e do governo do estado, de um modo geral, os técnicos que o acompanham, porque houve estados e países que tiveram tempo, sim, de fazer um planejamento e não conseguiram, não fizeram, né? Não é o caso aqui. Então eu conversei, entre os especialistas que eu conversei, foi com o professor Luciano Goldani, que é infectologista da URGS e do Hospital de Clínicas. Ele fez uma série de elogios ao plano, mas ele vê um desafio aqui, que é o seguinte: o plano ainda não detalha exatamente como é que vai ser o controle de pessoas infectadas, né, com Covid-19 que entram no Rio Grande do Sul. Isso ainda não está muito claro, nem o trânsito das pessoas entre as cidades dentro do estado, né? Se o estado fosse um país, isso seria mais fácil, porque aí tem aduanas nas fronteiras, alfândegas, enfim, no entorno do território. Não é o caso aqui, porque o Rio Grande do Sul, claro, se comunica com outras partes dos países, especialmente ali pela região norte, né, via Santa Catarina. Então vamos ver como é que vai ser a aplicação desse plano na prática. Em princípio, muito bom, muito coeso, muito consistente, os especialistas estão elogiando, mas com essa questão aí envolvendo o trânsito das pessoas entre as cidades e a entrada no Rio Grande do Sul de pessoas eventualmente infectadas. Vamos ver como vai ser, espero que seja, é um plano pioneiro, sem dúvida alguma, inovador, espero que eleve o Rio Grande do Sul a um status aí de modelo, de exemplo no momento tão difícil para o mundo todo. Exatamente, PG. É importante que as pessoas tenham consciência, né, e sigam o que está realmente determinado ali. Muito obrigada, PG. Depois do intervalo tem o esporte e as adaptações da dupla Grenal com o novo decreto do governo. E também, um dos viadutos mais importantes de Porto Alegre está com o trânsito interrompido depois de apresentar problemas sérios na estrutura. Hoje de manhã, técnicos estiveram no local. Todos os detalhes logo em seguida, quando a gente voltar. Meio-dia e 47 minutos, estamos de volta agora para falar de futebol. Há pouco, na entrevista com o governador, a gente viu que o plano de distanciamento controlado também impacta a vida dos nossos times. Vamos até a casa da Kelly Costa conversar com ela. Kelly, como é que está sendo essa segunda-feira aí para a dupla Grenal?
Pois é, Cris. Grêmio e Inter, que vinham treinando desde a semana passada, por causa das novas regras do governo, nesta manhã resolveram cancelar as atividades. Mas à tarde tem treino. A Paula Menezes vai conversar agora com a gente, vai nos trazer mais detalhes. Oi, Paulinha, boa tarde para ti. Oi, Kelly. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Grêmio e Inter lançaram comunicados há pouco avisando que vão retomar os treinos hoje à tarde. O Grêmio às 2h da tarde e o Inter às 13h30. Para a gente explicar direitinho o que aconteceu. No último sábado, quando o governador Eduardo Leite fez o pronunciamento ao vivo, lançando esse novo plano aí de distanciamento social controlado, ele disse que os municípios que estão na bandeira laranja, que é o caso de Porto Alegre, não poderiam ter atividades de um clube de futebol, como os treinos dos jogadores. Só que na publicação desse decreto, o cenário mudou. Primeiro, o Grêmio e Inter cancelaram as atividades de hoje pela manhã e aí eles fizeram reuniões para discutir ponto a ponto desse decreto. Aí eles viram que as atividades podem acontecer desde que elas não sejam de forma coletiva e também que eles respeitem que só 25% dos funcionários trabalhem por turno. Em contato com as diretorias de Grêmio e Inter, eles me disseram que já estão cumprindo essa determinação dos funcionários desde a semana passada, trabalhando com capacidade reduzida e que estão, aliás, cumprindo todo esse decreto do governador, então, portanto, que não iria mudar muito por lá e estão confirmando essas atividades para hoje à tarde. Falando sobre os jogos do Gauchão, Kelly, o governador disse no sábado que não era contrário que os jogos acontecessem em cidades com a bandeira amarela. Aí a Federação Gaúcha de Futebol vai se reunir amanhã com os 12 clubes que participam do Gauchão para discutir alternativas. Só que olha só esse mapa que a gente vai mostrar agora aí na tela. Das 8 cidades que recebem jogos do Gauchão, só uma está com essa bandeira amarela, que é o caso de Ijuí. As outras 7, caso de Porto Alegre, como a gente falou, tem bandeira laranja. Lembrando que essas bandeiras podem mudar aí de acordo com a semana. Mas em contato com o presidente da federação, inclusive ele falou ao vivo aqui na RBS TV no último sábado, ele disse que está difícil prever uma data para a volta dos Jogos do Gauchão. Kelly. Pois é, sobre isso eu quero continuar conversando com meu amigo Pedro Ernesto Denardim, porque amanhã os clubes do Gauchão devem voltar a conversar e agora já sabendo que podem treinar, mas com restrições, né, Pedro? Pois é, Kelly, a volta do futebol ela passa necessariamente por etapas. A primeira etapa é esta, que foi confundida pelo governador na sua entrevista sábado à tarde, quando ele disse que não podia ter treinamentos de times de futebol ou de clubes. Não, pode ter treinamentos, inclusive nesta bandeira que foi colocada em Porto Alegre agora, que é a bandeira laranja. Então, esta é a primeira etapa do retorno do futebol. Depois, vamos pensar em outras coisas. Depois, vamos pensar como é que está toda a questão sanitária no Rio Grande do Sul, porque agora vem o inverno e a gente sabe que as doenças respiratórias, elas ficam mais agudas e, portanto, nós temos um problema aí que temos que resolver, ainda que tenhamos feito muitos outros leitos aqui no Rio Grande do Sul e nos preparado muito bem. O fato é que a nossa sociedade está bem, o futebol pode treinar sim, como pode treinar a Sojipa, como pode treinar o União, claro que cuidando de todos esses aspectos. Esta é apenas a primeira etapa da tentativa de volta do futebol que os clubes têm interesse. Atletas de alta performance não podem ficar 4, 5 meses sem fazer treinamentos específicos, eles têm que estar lá e não tem perigo nenhum, estão sendo cuidados como nenhum motorista de ônibus é cuidado nesse Rio Grande do Sul, como nenhum frentista de posto de gasolina é cuidado no Rio Grande do Sul. Ninguém é mais cuidado do que os jogadores da dupla Grenal e também dos outros clubes que têm os mesmos cuidados. Então, que volte o futebol, que volte cumprindo suas etapas e que bom que hoje à tarde Grêmio Internacional possam fazer treinamentos do jeito que dá nesse primeiro momento, mas logo ali na frente com a esperança, quem sabe, de ter a volta do Gauchão, não é, Kelly? Isso aí, Pedro, obrigada. E olha só, o novo plano de distanciamento controlado passa a valer exatamente uma semana depois que Grêmio e Inter voltaram às atividades, com uma rotina diferente e bem nova para todo mundo. Uma cena de filme, mas o que era ficção hoje está retratando a nossa atual realidade. O que acontece agora? Eles chegam. Chegou nos centros de treinamento da dupla Grenal. O porteiro, até o presidente, todos que entrarem aqui vão ser devidamente testados e respeitando os protocolos
de higienização. Nós montamos um protocolo baseado na segurança, na saúde daqueles que estariam aqui treinando. Os atletas, a comissão técnica. Os centros de treinamento passaram a adotar medidas de proteção. Macacão que evita o contágio por partículas. Câmera termográfica que ajuda a medir a temperatura corporal. Equipamentos usados em lugares bem distintos do campo de futebol. São em laboratórios de alta segurança, ou seja, quando a gente lida com micro-organismos extremamente patogênicos, ou seja, que fazem dano às pessoas, ou quando a gente vai lidar com pessoas sabidamente doentes que vão transmitir alguma doença grave para nós. Os protocolos da dupla Grenal foram aprovados e recomendados a outros clubes pela CBF. Mesmo assim, o retorno gerou incertezas. Os equipamentos são utilizados em circunstâncias muito especiais. E se essa circunstância é muito, muito especial, é porque não faz sentido expor os demais indivíduos a riscos desnecessários. Isso, infelizmente, nada tem a ver com o esporte. Na primeira semana de treino, a triagem foi dentro dos carros. Jogadores chegaram fardados de casa, pronto para atividades. Nenhuma área interna foi usada para evitar aglomerações. Todos os dias a temperatura foi medida. Os atletas testaram para a Covid-19. O único caso positivo foi o centroavante Diego Souza, que está no Rio de Janeiro em isolamento. Treinando ser afastado com protocolo de segurança, mas a gente quer treinar junto, né? A gente quer o treino com o grupo inteiro, a gente quer a resenha do vestiário de novo, mas só que a gente sabe que não é do dia para a noite isso. Espero que nós possamos servir de exemplo positivo para o Brasil, para os outros países e que em breve tudo possa se normalizar. A rotina mudou. O distanciamento passou a fazer parte de um esporte de contato físico. A resenha dos jogadores foi numa roda de carros. O álcool gel entrou em campo com eles. No Brasil, Grêmio e Inter foram os primeiros clubes a retomarem as atividades. Em outros países onde o pico da doença já passou, a bola começou a rolar. Na Coreia do Sul, o campeonato voltou, com cenas que chamaram a atenção do mundo. Arquibancadas sem torcida, jogadores chegaram de máscaras. Dentro de campo, a comemoração do gol foi sem abraços. Por aqui, os campeonatos ainda não têm data para voltar. Resta torcer para essas cenas saírem da nossa realidade e voltarem só para os filmes. É o que todos esperamos, né? Bom, gente, a partir do próximo domingo, a gente vai reviver momentos muito especiais para a dupla Grenal. A RBS TV vai reexibir jogos históricos para Grêmio e Inter. Inter! Tá com saudade, né? Com saudade do futebol e muita saudade do Grêmio. Apoiar o Colorado, de torcer, de cantar, de vibrar. Então, por que não reviver o esporte em grande estilo? De novo o Renato. Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Voltou pro Fernandão. Gol! Tinga! Fez para trás, agora tenta o segundo corte. De pé direito. Gol! Olha a chance, abriu pela direita, é no gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. A partir do próximo domingo, a RBS TV vai reexibir as primeiras conquistas de Libertadores e os mundiais de Grêmio e Inter. Uma viagem no tempo direto para a memória das maiores conquistas do nosso futebol. Vamos matar essa saudade juntos? Campeão mundial! No próximo domingo tem Grêmio e Peñarol, a primeira Libertadores tricolor em 1983. Vai estar legal demais. Vamos rever juntos e matar essa saudade. Por hoje é isso, Cris. A gente volta a se falar amanhã aqui no JA. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Uma boa tarde para você, Kelly.
Bom, agora a gente muda de assunto para falar aqui de um acidente envolvendo um motorista bêbado que terminou em mais uma tragédia no trânsito. E dessa vez, a vítima foi uma adolescente de apenas 14 anos. Esse acidente aconteceu em Bagé, na região da Campanha. Segundo a Brigada Militar, a jovem estava na carona de um carro que fugiu de uma blitz da polícia na madrugada de domingo. A perseguição se estendeu aí por cerca de 10 quadras, inclusive pela contramão, até que o motorista jogou o carro contra os policiais e acabou capotando. Ele ainda tentou fugir, mas acabou preso por embriaguez ao volante e homicídio culposo de trânsito. A jovem Nicole Maciel da Cruz, de 14 anos, estava no banco da carona do carro e morreu no local. O enterro foi ontem à tarde. E em Vacaria, 3 pessoas morreram num acidente envolvendo 2 veículos na BR-116. Uma das vítimas era uma criança de 8 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um homem de 30 anos e uma mulher de 49 que estavam no mesmo carro da criança também morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles seguiam para Caxias do Sul quando teriam invadido a pista contrária e batido de frente no outro veículo. Outras 6 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. O viaduto dos Açorianos, na Avenida Borges de Medeiros, na capital, está interditado. É uma das principais portas de entrada do centro de Porto Alegre. A causa? Danos sérios na estrutura. De fora, a gente pode até não perceber, porque o problema está na parte interna do viaduto. As vigas estão com fissuras e deformações, mas também tem problema no concreto, isso nas partes sul e norte. A outra é que realmente o concreto, na sua parte lá, apresenta um estado de degradação um pouco mais avançado, né? Além disso, os aparelhos de apoio também, eles estavam em estado precário. O que são os aparelhos de apoio? São os que ficam entre os pilares e as placas de concreto. São como se fossem umas esponjas, né? Então isso é que dá aquela flexibilidade, né, do concreto para ele não ficar concreto com concreto e fissurar. A prefeitura desconfiou que a estrutura, que tem mais de 200 metros, não estava nas melhores condições durante uma vistoria, que é feita por técnicos em vários viadutos da cidade. Aí contratou uma empresa específica para fazer uma análise completa, que ainda está em andamento. Por isso, os danos podem ser ainda maiores. Por precaução, a prefeitura decidiu interditar o trânsito desde a manhã de domingo. Esse viaduto é uma ligação muito importante entre o centro e a zona sul da capital. Os motoristas vão precisar fazer desvios e quem pega ônibus também tem que ficar atento às mudanças. As 2 paradas, uma em cada sentido, vão ser desativadas por enquanto. E os ônibus e lotações vão fazer os mesmos desvios dos carros. Quem vai em direção ao centro pela Praia de Belas precisa ir para a Avenida Loureiro da Silva. Ali pode entrar na Lime Silva, seguir pela Coronel Fernando Machado e chegar a Borges. Quem vai para a Zona Sul precisa entrar na Rua Demétrio Ribeiro, à esquerda, para chegar ao José do Patrocínio e então seguir pela João Pessoa. Ou em direção à Orla do Guaíba, ir pela Edivaldo Pereira Paiva ou fazer o retorno na Câmara de Vereadores e acessar a Loureiro da Silva até a Rua Antônio Klinger Filho e chegar na Borges de Medeiros. Hoje pela manhã, uma vistoria foi realizada no local. Para consertar o problema, o viaduto vai entrar em obras que devem ser as maiores desde que a estrutura foi construída há 47 anos. A prefeitura estuda formas de liberar o trânsito, pelo menos para veículos leves. O que nós estamos estudando neste momento, né, e essa semana estamos recebendo algumas empresas para verificar, é a possibilidade de a gente fazer um escoramento sobre essa estrutura, né, tanto da parte sul quanto da parte norte. Com isso, vai nos possibilitar que nós façamos a liberação pelo menos dos veículos leves. Tá? Não há intenção, até a realização da obra, que a gente libere para veículos pesados. A empresa ainda segue fazendo a análise do que precisa ser consertado. Isso pode levar mais uns 60 dias. Só depois a prefeitura vai poder fazer um projeto e contratar outra empresa para fazer a obra. Depois do intervalo, quem precisa acionar o seguro-desemprego já pode fazer isso na agência do Cine. Esse serviço voltou a funcionar hoje de forma presencial. E vamos também atualizar os dados da pandemia. O estado já tem 100 mortos pela Covid-19. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Começou hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o estado. Em algumas unidades básicas de saúde de Caxias do Sul, pessoas formaram filas hoje cedo para receber a vacina da gripe. A cidade recebeu 35 mil doses. A terceira fase da campanha, que inicia hoje e segue até o dia 17 de maio,
tem como público-alvo pessoas com deficiência, crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos, gestantes e mães no período pós-parto. Entre os dias 18 de maio e 5 de junho serão incluídos na campanha professores das redes pública e privada, além de adultos entre 55 e 59 anos. Em Santa Rosa, o movimento nas unidades básicas de saúde foi baixo. Na unidade básica de saúde do centro, a maior movimentação foi de mães com os filhos. Algumas pessoas em situação de vulnerabilidade social também aproveitaram para fazer a vacinação e já receberam máscaras de proteção. E agora nós vamos atualizar os números da pandemia de coronavírus aqui no estado. Vamos ver aqui no nosso telão informações da Secretaria Estadual da Saúde de hoje de manhã. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 2.576 casos confirmados da Covid-19, 508 em Porto Alegre e 2.068 casos em outras 192 cidades gaúchas. Um total de 1.434 recuperados. Bem importante esse dado, né, gente? Porque representa 56,6% de todas as pessoas aí que contraíram o coronavírus. 100 casos de mortes, o que representa 3,9%. E nós vamos agora direto até o sul do estado conversar com a Patrícia Porciúncula, que é apresentadora do J lá na região, e vai trazer para a gente informações aí da morte de um homem pela Covid-19 em Pelotas. O primeiro caso de morte na cidade, né, Patrícia? Boa tarde para você. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Realmente é o primeiro registro de morte por coronavírus aqui em Pelotas. Um homem de 34 anos procurou atendimento na UPA em Pelotas na última sexta-feira. Ele já chegou em estado grave. Segundo informações da prefeitura, este homem estava na cidade há 5 dias, veio a trabalho, mas nem chegou a começar a trabalhar porque já apresentava sintomas. Só que ele demorou para procurar atendimento médico e quando então procurou, já era tarde, nem deu tempo de encaminhá-lo ao hospital. Como apresentava então sintomas de síndrome gripal, ele foi submetido ao teste que apontou então a infecção por coronavírus. Só que, Cristina, como este homem não morava em Pelotas, ele só estava na cidade a trabalho, o registro dessa morte vai ser, então, para a cidade onde ele vivia, no estado de Pernambuco. Então, este caso, essa morte não vai ser contabilizada para Pelotas. As pessoas que tiveram contato com ele estão, então, sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, Cristina. Bom, mas eu sei que você também tem notícia boa para contar para a gente nesse início de semana, né, Patrícia? O nascimento de 2 meninas. É verdade. Na última semana a gente mostrou aqui no Jornal do Almoço uma charreata, um chá de bebê diferente que aconteceu aqui na cidade. Como nesse período de isolamento não é possível estar perto dos amigos, dos familiares, para permitir que esse momento seja especial, que não passasse em branco, um grupo de familiares, de amigos desse casal, do Tiago e da Jordana, foram até a casa deles para levar presentes. E olha só, a boa notícia que eu trago hoje é que as filhas do casal nasceram. E a gente tem imagens dessas lindezas, dessas fofuras. Olha só, Maitê e Martina nasceram no fim de semana. Elas já estão em casa, tudo deu certo, passam bem, mas claro que ainda não podem receber visitas, então a gente torce que logo, logo tudo isso passe para que elas possam estar pertinho, né, de tanta gente carinhosa que foi visitar os papais nesse momento, né, Cris? Que bacana, parabéns aí aos pais. Obrigada pelas informações todas que você trouxe hoje pra gente, Patrícia. Bom, as agências do Cine voltarão a atender de forma presencial no estado hoje. O foco do atendimento vai ser para os beneficiários do seguro-desemprego. Desde a madrugada, a agência do Cine aqui em Porto Alegre já tinha fila de pessoas que buscavam atendimento presencial, sem agendamento prévio. Ao longo da manhã, a fila só foi aumentando. Desde março, o Cine Municipal atendia por agendamento via internet. Eram atendidas cerca de 80 pessoas por dia, todas para encaminhar seguro-desemprego. Roberta tentou encaminhar o seguro dela, mas não conseguiu. Disseram para mim que se eu tivesse sido demitida 29 de abril, eu teria direito. Aí como eu fui demitida 23 de março, eu não tenho direito. E agora eu fui à delegacia ali do trabalho e está fechada. Já o Márcio aguarda o auxílio emergencial. Pelo aplicativo, o sistema diz que está em análise. Ele aproveitou a manhã de hoje também para procurar uma vaga de emprego. Eu estou revirando, né, para ver. Trabalhei em um monte de lugar.
Na segunda quinzena de março até o dia 26 de abril, no Rio Grande do Sul, foram registradas mais de 54 mil solicitações do seguro-desemprego. Desses, 21% foi feito de forma presencial, cerca de 12 mil atendimentos. Mas esse restante desta população em situação de vulnerabilidade necessita do apoio, necessita de orientações, necessita de um aporte para poder fazer o encaminhamento deste seguro-desemprego. Então, nada mais importante do que essa abertura das agências. Para fazer esse atendimento com segurança, todo o ambiente é higienizado. Várias vezes é passado um pano na superfície com sabão. E aqui na parte de trás, olha só, as filas foram diminuídas. Então, as pessoas ficam com distanciamento, sentadas uma longe da outra. O atendimento, lá tem umas cadeiras na frente para que as pessoas não se aproximem dos atendentes. E até para entrar, gente, todo mundo antes tem que passar aqui pelo Jorge, já está com o álcool gel na mão, passa ali, poça um pouco de álcool gel, esfrega nas mãos e aí depois pode entrar aqui no prédio. Em Santa Maria, a agência do Cine estava fechada desde março e logo cedo as pessoas já formavam filas. Mas foi preciso ter paciência, já que em alguns casos elas alegam problemas para agendar um horário. Estava agendado para hoje, eu vou reagendar aqui. Quem não estava agendado para hoje tem que ligar para esses dois números. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a fila para encaminhar o seguro-desemprego começou a se formar bem cedo, a partir das 5 horas da manhã. A grande maioria havia tentado encaminhar o benefício pelo aplicativo e pelo 158, mas não conseguiu. Várias pessoas que eu conheço estão tentando pelo aplicativo e também não estão conseguindo. A secretária disse que o atendimento via aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular ou pelo site www.gov.br pode apresentar problemas. Excesso de demandas e as pessoas às vezes não conseguem obter as respostas necessárias para os seus encaminhamentos. Mas são esses os meios e a gente entende que talvez muito em breve a nossa esperança de que esse congestionamento do sistema federal ele esteja equacionado. Sobre as reclamações em Santa Maria, o Cine informa que tem 2 linhas à disposição, mas há uma grande procura e por isso então a dificuldade para atender todas as ligações. Bom, e agora eu quero conversar com a minha colega Giane Guerra, que está trabalhando em casa. Giane, sobre essa questão aí dos lojistas, né? Porque os lojistas, tanto pequenos quanto grandes, estão aí sofrendo nessa época de pandemia. E eu sei que uma pesquisa mostrou que uma rede social está dando uma bela de uma ajuda. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais dessa pesquisa. Pois é, Cris, eu aposto que tu usa muito essa rede social que é o WhatsApp, né? Quem hoje não está usando tanto o WhatsApp? Pois então essa ferramenta tem sido a salvação para muitos comerciantes. Teve uma pesquisa que foi feita agora pela Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo. Ela foi apontada por 70% dos lojistas entrevistados como sendo a mais usada nesse período de restrições ao funcionamento do comércio durante a pandemia. Além disso, teve uma grande rede de varejo nacional que divulgou agora há pouco seu balanço trimestral de vendas, que apontou que o WhatsApp respondeu por 20% já das vendas. Olha só, uma rede enorme no país e com essa representatividade tão grande. E aí ficam algumas dicas, né, para que os lojistas usem essa ferramenta. É preciso ter alguns cuidados. É importante atender o consumidor como gostaria de ser atendido. Então eu até coloquei aqui para o pessoal que está em casa ver, por exemplo, 2 negociações que eu fiz para comprar presentes pelo WhatsApp agora no Dia das Mães, tá? Olha, linguagem direta, objetiva, é importante mostrar os produtos. Na loja não mostra os produtos para os clientes, então mostra os produtos também pelo WhatsApp, enviando fotos deles para os clientes. E é importante cuidar que às vezes na linguagem pelo WhatsApp, às vezes a gente parece um pouco grosseiro, tem que ter algum cuidado com isso. Usa aquelas figurinhas, elas ajudam a dar a ideia de qual é a entonação que o vendedor quer fazer. Evite mandar áudios, nem todo mundo gosta de receber áudios e às vezes também é difícil de localizar a informação que está dentro do áudio, é mais fácil se for por texto escrito. Essas são dicas bem legais. Falando sobre funcionamento do comércio, né? Teve o decreto estadual que entrou em vigor hoje e ele permite o funcionamento de shoppings em cidades que tenham a bandeira laranja, como é aqui em Porto Alegre, mas
a Prefeitura de Porto Alegre que decide sobre isso. E ela informa que o funcionamento dos shoppings segue com a mesma restrição. Não há alteração por enquanto, o que significa que o shopping só pode abrir para que as pessoas tenham acesso às operações essenciais, como supermercados, farmácias, postos bancários, clínicas de saúde. O restante, a maior parte das lojas, segue com o funcionamento proibido nos shoppings de Porto Alegre. Tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers, que inclusive eu tive acesso e coloquei na minha coluna em Gaúcha ZH, que será apresentada para o prefeito Nelson Marquesan Júnior. A Abrace tenta uma reunião com o prefeito para propor que os shoppings de Porto Alegre possam operacionalizar para os seus lojistas a venda por delivery, que é a entrega no endereço do cliente, ou também por drive-thru, que é instalar um guichê no shopping. Aí a pessoa, o cliente, compra por canais digitais e vai até o shopping e retira a mercadoria sem nem precisar sair do carro. São alternativas para esse período, enquanto o comércio continua com as suas restrições aqui na capital e para manter uma receita dos lojistas, então, durante a pandemia, Cris. Muito obrigada pelas informações, Giane. Uma boa tarde para você. Bom, em Caxias do Sul, na Serra, teve manifestação hoje de manhã pela abertura das escolas de educação infantil. Representantes de 70 escolas particulares, além de pais, participaram de uma carreata. Eles pedem que a prefeitura fixe uma data para a retomada das aulas. O grupo se concentrou em frente à prefeitura e percorreu as principais ruas do centro da cidade. Os carros estavam decorados com balões e com cartazes que manifestavam o desejo de volta às aulas, já que alguns pais precisam trabalhar e aí não tem onde deixar os filhos. Bom, e a gente segue com notícias da Serra. Eu vou conversar agora com a apresentadora do Jornal do Almoço de lá, Shirley Paravise, porque 2 hospitais de lá estão participando de um estudo clínico aí sobre o tratamento com pacientes da Covid-19, né, Shirley? São hospitais da rede Tacchini, um em Carlos Barbosa e o outro em Bento. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que está funcionando esse estudo. Oi, Cris, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. É o seguinte, a pesquisa é feita com pacientes que têm sintomas de gripe e que precisam ser hospitalizados. O objetivo é avaliar uma melhora nos sintomas nos problemas respiratórios causados pelo novo coronavírus. Ao todo, 25 profissionais da área da saúde do Instituto estão envolvidos nessa pesquisa. A gente vai mostrar aí para você algumas imagens desse trabalho. Os resultados dos estudos são compartilhados com os centros de pesquisa que coordenam nacionalmente o trabalho e os primeiros dados devem sair em 2 meses. Em 3 semanas, mais de 90 pacientes já foram avaliados nos 2 hospitais do Instituto Tacchini de Pesquisa e Saúde, em Bento Gonçalves e também em Carlos Barbosa. 14 pacientes foram incluídos nos estudos clínicos que avaliam diferentes tratamentos para melhorar o quadro respiratório de pacientes com menor gravidade. Outros 3 pacientes participam do estudo que avalia casos mais graves e que precisam de suporte respiratório. Em todo o Brasil, cerca de 60 hospitais participam dessa pesquisa e mais de 1.300 pacientes devem ser avaliados. A gente conversou com a diretora da divisão hospitalar do Tacchini, a Roberta Posa, para entender um pouquinho melhor sobre essa pesquisa. Esses tratamentos, com a evidência científica que nós temos hoje, eles ainda são considerados tratamentos experimentais. O que significa isso? Nós não temos certeza se os pacientes que são tratados têm um ciclo de doença mais encurtado, têm um ciclo de doença menos grave ou tem menos lesões relacionadas à infecção pelo Covid. Então, ao nós termos a oportunidade de participar num estudo como esse, nós já introduzimos a possibilidade dessa terapêutica a partir de agora. Então, nós ganhamos um tempo que para as pessoas pode ser muito precioso. Muito legal, né, essa pesquisa. E lembrando que nesse fim de semana, Bento Gonçalves teve 2 mortes por Covid-19. Um homem de 68 anos que tinha doenças pré-existentes e morreu no Tacchini, em Bento, e uma mulher de 87 anos que morreu no Hospital Universitário de Canoas ontem.
Bento Gonçalves tem 5 mortes e 209 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Em toda a Serra, são 19 mortes registradas em 8 municípios. Eu volto contigo aí no estúdio, Cristina. Ok, obrigada pelas informações. Boa tarde para você, Shirley. Olha só, nosso WhatsApp aqui tá cheio. Nós pedimos, mensagens aí sobre o Dia das Mães e tá cheio de mensagens. Vamos ver aqui? Em casa desde o dia 14 de março, respeitando a quarentena, abração da família Campaiolo, direto de San Diego, nos Estados Unidos. Olha só, essa mensagem veio de longe. Temos aqui também, minha mãe teve 3 filhas e uma neta e continua ensinando as mulheres da família a serem fortes. Mãe, te amo, mensagem da Adriana de Canoas. Aqui a gente tem também a Selena, com 3 meses, curtindo o primeiro Dia das Mães com a mamãe Aline. Coisa boa o primeiro Dia das Mães, né? Que lindo. Respeitando o distanciamento, recebi flores dos meus filhos Bruno e Bárbara, emoção, alegria e saudades, misto de sentimentos, mas todos com saúde e viva a vida. Lenice Scheibler, de Lajeado, mandando mensagem para o Jornal do Almoço. Gostaria de homenagear a minha mãe, dizer a ela que eu a amo muito e que ela é tudo para mim. Dizer também que vai ficar tudo bem, que ela tenha calma e se cuide. Logo estaremos juntas. A mensagem da Débora Duarte. Mais aqui uma mensagem de Dia das Mães. Parabéns para a mamãe Sena. As filhas Evelyn e Lilian te amam muito. Pois é, né, gente? E olha só, a última reportagem do JA de hoje é uma homenagem às mães. Homenagens que mostram a criatividade e o amor dos filhos e que surpreendem e emocionam todos nós. Olha aí. Em qualquer outro Dia das Mães, esse trajeto seria para chegar até o filho, os netos e ganhar um abraço bem apertado. Esse ano não foi assim. Ô, família! Ô, família! Foi pela janela, do lar de idosos onde vive, que a Miriam matou um pouco da saudade da família. Um sentimento compartilhado por todas que moram aqui. Da família toda, da minha família, todos, da minha mãe. Vai fazer agora essa semana 60 dias que elas estão sem contato físico com a família, né? Isso nunca tinha acontecido. Elas, geralmente o pessoal que recebe muita visita. Mesmo com todas as restrições, o Dia das Mães virou dia de festa. 2 senhoras levantaram hoje às 6 da manhã para fazer os rolos, né? Uma pediu uma chapinha, a gente fez a chapinha no cabelo dela e estão extremamente maquiadas. Então, assim, é um dia que é como se fosse se preparar para uma festa, com certeza. As 11 mães da casa se prepararam para esse dia especial, mesmo sabendo que muitos filhos não poderiam visitá-las por causa do distanciamento social. Mas ganharam presentes, ursinhos de pelúcia, aproximaram mães e filhos. Olhando assim, parecem bichinhos comuns, mas por trás de toda essa fofura, eles carregam uma surpresa. Hoje é o 2º domingo de maio, dia 10, dia das mamães. Olha o que o seu Cílio mandaram pra senhora, ó. Oi, mãe, e a Letícia? Eu te amo muito. Um beijo, mãe. Oi, mãe, eu Leandro. Te amo muito. É como se os ursinhos ganhassem vida com a voz dos filhos. Você manda pra gente um áudio de até 10 segundos e a gente grava no dispositivo. Ele vai dentro do ursinho, a gente enche da vida pra cerimônia, ele sai com certidão de nascimento e casa. As mensagens emocionaram. É como se estivessem deixado a casa cheia, como em outros dias das mães. Mãe amada, você é a minha vida. Te amo muito. Mãe, parabéns pelo seu Oh. Que amor! É aproximar através da voz. E a voz deles. Então a gente fez a semana toda buscando os áudios dos filhos, mandando um recado no Dia das Mães. Então, quando ela aperta ali no bracinho do urso, para sempre ele vai estar ali. Dia das Mães, beijão do Tomás. Oh, bebê. Parabéns, mamãezinha. Beijos do Preto Lindo. Mãe, me cuida, te amo. Feliz todos os dias, né? A Lu, te amo. Sensacional essa ideia dos ursinhos com a voz dos filhos, não foi? Parabéns aí às pessoas do lar que tiveram essa belíssima ideia. Hoje ficamos por aqui com o nosso Jornal do Almoço. Amanhã nós